Nessa hora a gente esquece até a senha do computador. É impressionante, velho. Enfim. Ó, o chefe de vocês mandando mensagem, viu? Matheus Lima. Enfim. Gente, Teteco me apresentou aí, mas, obviamente, gostaria de me apresentar para que a gente tenha uma troca, um diálogo sincero. E, enfim, meu nome é Miguel, tenho 23 anos, sou professor de Geografia, estudo Geografia na UFBA. Atualmente eu dou aula num pré-vestibular da UFBA e sou professor substituto em alguns colégios também, enfim. Trabalho no ramo da educação. E, bom, atualmente também exerço o cargo de líder de programação dos jovens. Exerço porque nenhuma liderança é eterna. Então, se você planeja assumir alguma liderança, entenda que nenhuma é eterna e que em algum momento você vai passar esse bastão. E é isso, exerço esse cargo. Meu chefinho está ali em cima, nosso grande mestre Ney Coutinho, pai da Trifil. Bom, alguns rostinhos conhecidos aqui, trabalhei com alguns no Kid Mais, rostinhos lindos, outros nem tanto. O Bulbasauro está aí. Não sei nem se está aí, né? Enfim. Tá aí? Te amo, cara. O Bulbasauro, não sei se vocês sabem, eu tenho a dádiva de apelidar as pessoas com apelidos que nunca vão sair. O moleque desenvolveu a personalidade dele com base nesse apelido. Esqueça tudo, meu brother. Então, é isso mesmo, é só mais um do meu leque. Bom, Teteco me chamou para falar hoje, e eu não sei o que deu na cabeça dele, porque eu sou uma das pessoas que, quando está nervosa, mais fala besteira na história da humanidade. E ele assumiu esse compromisso aí, possivelmente vai ser a primeira e última vez que eu vou estar aqui com vocês. Brincadeira, espero que não. Mas, bom, fico muito feliz com o convite. Não aceitaria, porque nunca fiz isso na minha vida, nunca preguei. Hoje é a minha primeira vez, então peço a paciência e o perdão de vocês já de antemão, caso eu fale algum absurdo. E é isso, vamos bater um papo legal. Bom, Teteco, quando ele me fez o convite, eu naturalmente, as primeiras vezes, porque não foi uma vez apenas, disse não, porque eu me conheço e, enfim, sabia do perigo que podia ser Miguel Malta com o microfone na mão, meu brother. Mas, por algum motivo, a gente, comendo pastel aqui na frente, ele me fez o convite novamente, eu, tomado por uma coragem que eu não sei de onde veio, acabei aceitando. E ele me passou um tema que conversa comigo e certamente vai conversar com você também nessa noite. Algo que eu vivo e que muito provavelmente você, se não viveu ainda, vai viver. Bom, eu acredito que se estamos aqui hoje, a gente compactua, a gente tem algumas características em comum. E uma dessas características foi o propósito a qual fomos criados, certo? Tem algumas coisas que nos unem como cristãos, e uma dessas coisas, certamente, é o desejo de se relacionar com Deus. Meus irmãos, é para isso que nós fomos criados, e foi para isso que fomos feitos, para refletir a glória do Pai. E nesse sentido, ao longo da história e da cronologia bíblica, a gente acaba vendo por diversas vezes que o Senhor ele tomou a iniciativa de desenvolver relacionamento e desenvolver relação com a humanidade, através das suas palavras propriamente ditas, dos seus sinais, das suas manifestações sobrenaturais. E duas dessas formas, que são as minhas favoritas, certamente, são o tabernáculo, que representa a presença de Deus no meio do povo, no meio da sociedade, do Antigo Testamento principalmente. E certamente o maior exemplo dessa aproximação foi a encarnação de Jesus Cristo, que se fez carne e viveu entre nós. E esse é o propósito das nossas vidas, meus irmãos, buscar a Cristo intensamente, todos os dias. Mas a verdade é que, por muitas vezes, a gente acaba perdendo esse foco. Tem algo que faz com que os nossos corações deixem de arder em amor por Deus. E pouco a pouco a gente se torne indiferente ao longo desse processo. E o nome disso é frieza espiritual. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, certo? Algo que eu já passei e certamente alguns de vocês em algum momento possivelmente irá passar. Só que o que a gente vai ver hoje aqui, meus irmãos, é um caminho para a gente reverter esse processo,
certo? Bom, como é que esse processo ele se inicia? Muitas vezes ele não se dá de forma repentina. É um acúmulo de decisões, é um acúmulo de distrações que a gente toma ao longo dos nossos dias e diariamente a gente é bombardeado por inúmeras distrações. Muitas vezes a gente tem consciência de quais são essas distrações, do que tira o nosso foco, mas a gente consegue ver ao longo dos nossos dias, as horas passando rapidamente e a gente inserido em uma realidade a qual a gente não deveria estar. Só que não temos, de alguma forma, a autossuficiência de cortar e eliminar essas distrações. E o que seriam elas? Essas distrações, elas se configurariam basicamente com errar o alvo. É aquilo que desvia o nosso foco do que é urgente. E como a gente viu, o nosso propósito, a nossa natureza, nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Então, distração, meus irmãos, é algo que nos afasta da relação com Deus. E nesse sentido, é como a gente está no lugar certo, só que voltado para a direção contrária. Um exemplo que eu acho muito claro nesse sentido, algo que eu faço, algo que você certamente faz, e algo que todos nós fazemos, é quando a gente escolhe um filme na Netflix, na Disney, na Amazon, em qualquer lugar, e a gente fica usando o celular enquanto assiste aquele filme. Meus irmãos, é a mesma situação. A gente está olhando para Deus, só que distraídos com outras coisas. E dessa mesma forma, a gente vem para a igreja, a gente canta louvores, a gente lê a palavra, a gente ora por algumas vezes, mas a nossa mente está afastada do verdadeiro propósito. E nesse momento eu queria convidar vocês para... Esqueci de passar, faz parte, sinto muito. Minha primeira vez fazendo isso, enfim, é isso. Queria convidar vocês para abrir as suas Bíblias, seus celulares, enfim, o que vocês tiverem em mãos. Caso não tenham, acompanhem, porque eu coloquei no slidezinho, para quem não tiver aí, né, meu brother? Tudo é acessibilidade hoje em dia, meu irmão. Queria convidar vocês a abrirem Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Ai, gente, esqueci de passar 2, fica aí a crítica. Quando vocês abrem, eu vou tomar uma água, meu brother. Dá seu jeito, procura aí, meu brother. Amém? Todo mundo achou? Acharam? Então, vamos iniciar a nossa leitura. Vamos lá, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam aos montes, tragam madeiras e construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Meus irmãos, esse contexto, a gente observa o cenário que o povo de Israel está vivendo, e basicamente é o período do pós-exílio. Israel passa um tempo no exílio babilônico, e os babilônios eles
obviamente, pilham as cidades, as riquezas, o templo, e tudo fica em ruínas. O templo ele havia sido destruído, e décadas depois, depois de muitos anos, o povo retorna à casa. E nesse sentido, eles começam a reconstruir as suas vidas. Eles começam a naturalizar o que eles já viviam, sei lá, na Babilônia. Vou voltar para casa, vou fazer o que eu fazia. E aí, eles começam reconstruindo suas moradias, eles reconstroem, reorganizam os seus negócios, mas eles deixam aquilo que o Senhor havia ordenado de lado. Eles esquecem de reconstruir a casa do Senhor. E é nesse cenário que a palavra vem do Senhor por meio do profeta Ageu. Deus, ele denuncia a inversão de prioridade do povo. E aí no versículo 4, ele evidencia: acaso é tempo de vocês morarem de casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? E o problema aqui, meus irmãos, não é a falta de ação, não é o povo não ter ido de imediato para reconstruir o templo, obviamente. O grande problema nesse versículo e nessa história, na verdade, é a falta de satisfação que o povo dá em relação a tempo com o Senhor. Eles se sentem confortáveis em viver as vidas deles, sem necessariamente investir tempo para o Senhor. O povo, eles corriam atrás de muitas coisas, eles plantavam, colhiam, trabalhavam, mas nada os satisfazia. E esse processo é a essência e é o começo da frieza espiritual. É quando a gente dá mais atenção às nossas causas, aos nossos planos, aos nossos desejos, e permanecemos distraídos enquanto deixamos a casa do Senhor em ruínas. O povo, nesse período, estava ocupado demais, cheio de atividades, cheio de serviço, mas vazios espiritualmente. Eles não tinham uma prioridade definida. Eles tinham um movimento, tinham ação, mas não tinham a presença de Deus. E nesse sentido, o templo, ele representa muito mais do que uma estrutura, do que um edifício, do que uma obra arquitetônica. O templo é o lugar simbólico da comunhão entre Deus e o seu povo. É o lugar de adoração e sacrifício, o lugar de cumprimento das promessas, o lugar onde Deus habita, onde a presença de Deus é real. E negligenciar o templo é negligenciar o próprio relacionamento com Deus. No final do capítulo 1, a gente vai ver uma mudança de comportamento no povo. No versículo 15, se você continuar acompanhando aí comigo, o sumo sacerdote e o cara lá que cuidava da cidade, não lembro o nome dele agora, enfim, e o povo como um todo, eles obedecem à palavra do Senhor e eles começam a iniciar o projeto de reconstrução do templo. E aí, nesse sentido, a gente passa para o capítulo 2, para o verso 5, e a gente tem a resposta do Senhor a essa atitude do povo em reconstruir o templo. E o Senhor fala o seguinte: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, e a terra, e o mar, e o continente. Farei tremer todas as nações, a quais trarão para cá seu tesouro, e encherei o templo da minha glória. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí no final desse contexto, a gente vê o povo se reorganizando para construir o templo. Eles sobem aos montes, buscam madeiras, começam a reconstruir a casa de Deus, obedecendo a sua voz. E essa mudança de atitude, ela nos mostra que ainda havia esperança. Mesmo após anos de indiferença, após anos de distração, o coração do povo foi despertado para obedecer à voz
de Deus. E o mais impressionante disso tudo é que quando o povo decide obedecer ao Senhor, decide se levantar e decide reconstruir o templo, a palavra do Senhor vem novamente e ela reconfirma algo que o Senhor prometeu. Ele está entre nós, meus irmãos. Ele está entre nós. E isso não foi apenas um incentivo vazio para que garantisse que aquele povo ia reconstruir o templo de fato. Aquilo foi Deus se mostrando real ao longo do processo. Foi Deus se mostrando presente em cada etapa. E assim como no tempo de Ageu, hoje Ele continua chamando pessoas dispostas a ouvirem a voz dEle e a se relacionarem com Ele. Isso nos mostra algo que é muito forte e algo que é muito poderoso. Deus, Ele não procura a sua perfeição. Deus, Ele não procura a sua excelência. Ele procura corações despertos. Ele não rejeita se você se esfriou ao longo do processo, mas Ele te chama de volta para que você levante aquilo que está em ruínas, para que você levante aquilo que foi destruído. Assim como em Ageu, hoje o Senhor Ele busca pessoas que tenham zelo pela palavra dEle, que escolheram, não vou falar gastar como a música diz, mas escolheram investir em coisas que não são passageiras, certo? Hoje, a gente talvez não necessariamente tenha um templo físico como no Antigo Testamento se tinha, onde as pessoas iam prestar sacrifícios, iam, enfim, em busca de ritos e tradições. Hoje a gente vive um período que é muito diferente daquele, não necessariamente de um templo físico. A gente não tem esse templo físico para a gente reconstruir, mas a gente enfrenta alguns perigos que são extremamente semelhantes a um templo em ruínas. Muitos falam hoje sobre espiritualidade e sobre religiosidade. E agora, na prática, a gente vai entender como isso nos afasta do amor e da relação com o Senhor. Nesse sentido de religiosidade, esqueci de passar de novo, meu brother, vocês vão ter que me aturar. Nesse sentido de... Agora eu não posso esquecer não, então me lembra, tá? Por favor. E nesse sentido de religiosidade e de espiritualidade, nós criamos máscaras onde nós mostramos aos outros uma fé que não necessariamente nós vivemos. Criamos uma persona, uma figura, algo vazio, algo que não é sustentado. E nesse sentido, desenvolvemos uma fé fragilizada, uma fé que é feita de opiniões, uma fé que é desenvolvida através de percepções, de paradigmas, de ópticas. E ao longo da Bíblia a gente vai enxergar e vai ver que não é a nossa óptica que molda o rumo da história. Essa espiritualidade customizada, ela mascara a realidade, porque ela dá uma aparência para com Deus, mas nos mantém longe dele ao mesmo tempo. É uma fé necessariamente sem consistência, sem solidez, sem um encontro real. E no fim, meus irmãos, ela não nos aproxima da santidade. Ela nos conforta a permanecer em um lugar de frieza. E a resposta para esse processo de frieza espiritual, obviamente, é a busca por santidade e a busca por se relacionar com o Senhor. Nesse sentido, e agora a gente vai olhar para alguns empecilhos que nos afastam e nos impedem de enxergar o que de fato é viver uma vida santificada. Quem é que conhece esse cara aí na foto? Alguém conhece? Monstro demais, meu brother. O nome desse cara é Alex Poatan Pereira da Silva. Esse cara vai lutar hoje. Eu estou super ansioso, mais por isso do que estar aqui, brincadeira. Mas esse cara vai lutar hoje, vai tentar
reconquistar o cinturão dele. E a história desse cara, ela conversa muito com esse tópico que eu selecionei para a gente. Uma vida sem plena entrega. Uma vida sem plena devoção. Meus amigos, e nesse sentido, uma vida sem entrega é viver acomodado. É viver acreditando que a graça, ela não exige a nossa mudança. São crentes que são convencidos, mas não são convertidos. Que nunca deixaram a graça transformar a sua vida de fato. A santidade, porém, ela exige entrega integral. Entrega total. É como a mentalidade de um campeão, que não chega onde está sem necessariamente sacrificar algumas coisas. E a história de vida desse cara é muito interessante. É um cara que possivelmente não teve as mesmas oportunidades que eu, de você, de ter uma educação de qualidade, vem de um processo de desigualdade social tremendo, e precisou começar a trabalhar, acho que com 11 ou 12 anos, em uma borracharia, o que é muito doido. E nesse sentido, rodeado de pessoas que eram más influências, ele se entrega ao alcoolismo com 14 anos. E já identifica a partir dali que aquilo não é um processo bom para um ser humano, que aquilo é um processo de aprisionamento. E esse cara começa a procurar estratégias, procurar recursos para sair desse estado de aprisionamento. E ele encontra nas artes marciais essa resposta. Ele começa a treinar kickboxing, só que não entrega tudo o que ele tinha que entregar ainda. E a partir do momento que esse cara decide que não são dois caminhos, ele vê a bifurcação ao longo do caminho, que ele enxerga que eu não vou conseguir a realização que a arte marcial pode me proporcionar se eu não parar de beber ou se eu não parar de me drogar, esse cara decide mudar. E a partir desse momento, meus irmãos, é o que a gente vê nessa foto aí. O cara, ele transforma a vida dele, transforma a realidade da família dele, e ele consegue algo que é basicamente impossível para mim e para você, porque, enfim, a gente não tem coragem de entrar em um octógono com outro homem querendo matar a gente. Esse cara se torna duplo campeão do UFC, algo que, tipo assim, só tem 3 ou 4 pessoas ao longo da história que fizeram isso, o que é muito doido. E nesse sentido a gente pode não consegue relacionar uma vida de entrega com a mentalidade de um campeão, com a mentalidade de que você tem que se sacrificar por uma coroa eterna, por algo que vai te imortalizar. E nesse sentido Cristo, ele nos chama para padrões e ele levanta a régua para um lugar muito mais alto. Muito mais alto. Exige um padrão de entrega meu e seu, que a gente tem que estar disposto a aceitar. Outro ponto, e o segundo ponto, que eu observei interessante nesse sentido, é uma espiritualidade elitista. Esse representa o perigo de você comparar a sua fé com a fé do seu irmão. Quando a gente começa a usar a devoção como régua para medir até onde a santidade do outro vai. Achando que só é santo quem necessariamente serve da mesma forma que eu. Só alcançou tal grau de santidade quem cultua como eu. E, meus irmãos, a gente vai ver ao longo da Bíblia cultos matando pessoas, cultos matando legados, cultos matando propósitos. E é isso que a gente enxerga na história de Caim e Abel, onde os dois oferecem culto ao Senhor, um oferece de tal forma, outro de outra, e dentro desse cenário o Senhor corrige Caim, que tomado por orgulho e por uma interpretação pessoal, e por achar que o meu método de culto, o meu método de serviço, o meu método de entrega é o correto, se enche de orgulho e mata o seu irmão. A gente pode ver que, se não tomarmos cuidado com a nossa espiritualidade e com o nosso olhar para com o outro, a gente pode deixar de cuidar, amar e matar a fé dos nossos irmãos. E em Gênesis 4, quando
o Senhor confronta Caim, ele pergunta, onde está o teu irmão Abel? A resposta de Caim ela é completamente fria e completamente vazia em relação ao olhar e ao propósito que a gente tem que ter com o outro. Deus pergunta a Caim, onde está o teu irmão Abel? E Caim responde, sou eu por um acaso o guardador do meu irmão? E meus irmãos, a verdade é que nós somos guardadores um dos outros. Nós somos responsáveis pela espiritualidade um dos outros. Somos responsáveis pelo caminho um do outro. Por sermos Cristo na vida um do outro. Com pequenas atitudes, com pequenas entregas, com pequenas renúncias. E quando a gente não está disposto a fazer isso, quem sabe nós estamos matando a fé do nosso irmão. E o terceiro ponto... Ixi, voltei. Faltou o que aí, gente? Botão enorme aqui, meu brother, de passar, eu cliquei no outro. Aí é cognitivo mesmo, enfim. O outro ponto é negligenciar o sacrifício que Cristo fez por nós. Quando a gente perde a consciência de quão pesada era a cruz de Cristo. A gente esquece que o processo de santificação é resposta ao sacrifício que nos salvou. Desprezar a cruz é negligenciar uma busca constante por relacionamento com o Senhor. Então, nesse sentido, quando a gente vira as costas, quando a gente olha para o outro lado e a gente negligencia o sacrifício de Cristo, a gente acaba se afastando mais da relação com Ele e mais do propósito que fomos criados. O quarto ponto, meus irmãos, é a perda do propósito relacional. É quando a gente não entende que santidade é, antes de tudo, buscar a proximidade com o Senhor. Buscar estar próximo dEle. Não se trata apenas de uma regra, de um dogma ou de um código moral para ser seguido, mas de uma vida voltada para buscar conhecê-lo, para buscar amá-lo e refletir a sua glória. E o grande exemplo bíblico para mim nesse momento é o exemplo de Judas. Judas, ele andou com Cristo, Judas, ele ouviu tudo que Jesus tinha para falar, Judas viu todos os sinais, todas as maravilhas que Jesus ele expressa ao longo daqueles 3 anos de graça e de poder. E da mesma forma, ele afasta o coração dele do que era real. Meus irmãos, nesse sentido, Judas, com tudo que ele viu, com tudo que ele ouviu, com tudo que ele presenciou, ele mostra que não basta estar apenas perto da obra, mas a gente precisa estar inserido nelas. E nesse sentido, é preciso permanecer em intimidade com o Senhor. Santidade, meus irmãos, não é um código de regras. É uma vida entregue para conhecer e refletir a glória de Cristo. E dentro disso tudo, nós somos convocados. Nós somos chamados a algum lugar. Somos chamados a entregar os nossos corações e renunciar das nossas máscaras. É deixar de aparentar ter uma espiritualidade e passar a viver uma fé que queime diariamente por Cristo. Mas muitas vezes, por causa das nossas naturezas, do nosso desejo carnal, a gente tem tendência a resistir a mudanças. Assim como muitos preferem permanecer do mesmo jeito. O que necessariamente vai significar distância do relacionamento com o Senhor. O compromisso com santidade não tem a ver necessariamente com o que eu falei com códigos morais, não é uma cartilha a ser seguida. É buscar de tudo um propósito relacional com o Senhor. É um chamado que nos afasta da frieza espiritual, que não se relaciona com a frieza espiritual, é oposta a ela. Porque a frieza espiritual, ela não nasce em um coração
que ama a Deus, a ponto de renunciar tudo que não o pertence. Que nossas vidas sejam imersas nessa realidade. Uma caminhada e uma busca devota por se relacionar com o nosso Senhor, meus irmãos. Que a gente não esteja inserido em uma óptica e uma realidade de uma fé fragilizada, em uma fé mascarada. Se em Ageu o problema era o templo em ruínas, hoje o risco é que a gente viva com o coração constantemente em ruínas. Enquanto mantemos uma aparência, enquanto mantemos uma máscara de uma fé fragilizada, de uma fé que não se sustenta. O povo de Deus, ele retorna e ele decide obedecer e reconstruir a casa do Senhor. Isso nos ensina que tem saída para a frieza espiritual, que tem saída para entregar as nossas máscaras. No nosso tempo, reconstruir o templo, reconstruir a casa do Senhor, significa restaurar os fundamentos e as bases de uma vida cristã. Que bases são essas? O que a gente entende como base? Sem sombra de dúvidas, essa é a nossa base, meus irmãos. A leitura da palavra é buscar alimentos sólidos, é buscar algo que tenha valor nutritivo para a nossa espiritualidade. Buscar algo que nos mantenha de pé. Eu estava conversando com o Lipe mais cedo e aí ele falou de uma analogia que eu achei muito interessante sobre café da manhã. Muitas vezes a gente toma o café da manhã, só que ao longo do dia a gente não lembra o que a gente comeu. Mas fica um dia sem comer o café da manhã para você ver. Você não se aguenta. Você não se aguenta. Então, meus irmãos, que esse seja o nosso alimento. Que esse seja a nossa palavra. Outro ponto, meus irmãos, é a oração. É o lugar de encontro pessoal com o Senhor. São mais do que palavras trocadas, são mais do que pedidos e realizações. É onde criamos um local de intimidade com Deus. É onde de fato nos relacionamos com Ele. É onde de fato expressamos a nossa total dependência. Outro ponto, e para mim o que a gente tem mais batido nas nossas reuniões dos jovens, nas nossas propostas de retiro, para tudo que a gente tem pensado e planejado para o futuro, a comunhão. Lavar os pés dos nossos irmãos, assim como Jesus lavou os dele. Escolher servir, escolher cuidar e amar, até quando as pessoas não merecem. Muitas vezes nós não vamos merecer ser amados, ser cuidados, sermos protegidos e guardados. Mas Cristo, ao longo da história, ele mostra que amor não está relacionado a merecimento. Que amor não está relacionado ao quão bom eu sou. Nesse sentido, a direção certa não é inventar novas fórmulas espirituais, mas retornar para a essência, retornar para aquilo que o Senhor nos deu. Queria já convidar o pessoal da banda para subir. Assim como o povo precisou largar a indiferença, subir o monte, trazer madeira, nós precisamos deixar as nossas acomodações. Precisamos reconstruir o templo do Senhor. Precisamos fazer com que Ele habite novamente dentro de nós. A gente aprende em Ageu que a frieza espiritual, ela nasce com um processo de prioridade para várias outras questões, com exceção daquilo que é real. Priorizamos tudo, meus irmãos, menos a presença de Deus. Vimos também que as máscaras, elas não sustentam uma vida real com Cristo. Meus irmãos, o que Cristo quer de nós é entrega integral. É santidade real. E essa santidade, ela só vem a partir de um coração entregue.
Hoje o Senhor ele nos chama para uma decisão muito importante. Ele nos mostra a sua palavra, ele nos mostra como devemos seguir. E não há sentido, meus irmãos, sem arrependimento. Sem arrependimento não há restauração. O nosso processo, ao longo do nosso processo, é necessário que nós saibamos reconhecer que nos distanciamos, que nos esfriamos. Meus irmãos, a gente tem que ter consciência de onde a gente está, do lugar que nós estamos, para que no futuro a gente não esteja na direção certa, só que com o olhar para o outro lado. E nesse propósito, pela palavra do Senhor, a gente identifica que a frieza, ela nasce quando a gente coloca todas as outras coisas no lugar dele. Arrependimento, meus irmãos, como eu falei aqui, não é apenas um sentimento de tristeza, não é um sentimento de sofrimento, não é um processo emocional, é um processo espiritual, é um processo de direcionar os nossos corações para o lugar correto, é escolher colocar a Deus de novo no centro das nossas vidas. E nesse momento eu queria fazer 2 convites para vocês. Caso você entenda que essa palavra fez sentido, caso que você entenda que você está passando por um momento em que seu coração está em ruína, eu te convido a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. E o outro convite é para quem identifica que quer que o Senhor habite no seu coração, quer que o Senhor faça presença real no seu coração. Meus irmãos, o processo de frieza espiritual, ele só se encerra, ele só acaba quando há uma movimentação. Vimos em Ageu que para Deus voltar a habitar no meio do povo, foi necessário a reconstrução do templo. Então nesse momento eu convido você, que quer reconstruir o seu templo, que quer reconstruir o seu coração que estava em ruínas, vem aqui para frente, meu irmão, nós vamos orar por você.